Sou Márcio Roberto Rodrigues. Até ali. Então, meus irmãos, sejam todos bem-vindos, que tenhamos aí uma noite abençoada. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Márcio de Belo Horizonte, e ele vai trazer o tema de gratidão pela vida, dentro dessa reflexão que nos cabe nesse Setembro Amarelo, dessa campanha tão importante, que é o combate aí ao suicídio. Para a gente poder iniciar o nosso estudo da noite de hoje, eu vou fazer uma pequena leitura aqui do André Luiz, está no livro Agenda Cristã, e André Luiz chama Em Seu Benefício, e ele diz o seguinte: não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimentos com as pessoas fanatizadas, permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o mal criado. O irmão intratável tem na maioria das vezes o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra. Seus pés pisam o mesmo chão, e se você tem possibilidade de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Facinho, né? André Luiz já começa só falando que isso tudo é em nosso benefício. Então, gente, para a gente sintonizar com os bons espíritos, eu convido a nossa irmã Dé para fazer a nossa prece, por favor, Dé. Que a gente possa agora, nesse momento, fechar os nossos olhos e nos conectar com a espiritualidade dessa casa, colocando aqui as nossas melhores energias, inflamando a nossa parcela divina, para que todos aqueles que estejam aqui conosco se sintam aconchegados, amparados pela espiritualidade maior, e que possamos trazer também a esse nosso irmão, com as nossas rogativas a Deus, que dê a ele todo o amparo, para que chegue a nós tudo aquilo que nós nesta noite necessitamos para o nosso melhoramento íntimo, que vai se refletir em nossas atitudes no cotidiano. E sem nos esquecer, vamos aproveitar o tema e agradecer. Gratos estamos, Senhor, por estarmos aqui, ouvindo, enxergando, falando entre irmãos. Que alegria ter nascido neste país, nessas terras que Tu aposta o Teu Evangelho, a nossa reforma íntima. Sê conosco todos os dias de nossa vida, que assim seja. Então, Márcio, procedemos aí, nossa plateia está todo ouvido, que você possa inspirar, trazer as melhores reflexões possíveis, tá bom? Jesus te abençoe. É isso, que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite. Muito grato por estar aqui na nossa casa, aqui em Barbacena, uma cidade que eu já estive há muitos anos. Retorno com essa grata missão, essa missão boa de conversar sobre a vida, sobre a nossa trajetória terrestre, sobre a ótica do Espírito, que tanto nos ensina. E hoje, o tema escolhido é gratidão, gratidão pela vida. É um tema bem
oportuno. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, buscando aí ressaltar a importância da vida, combate ao suicídio. A gente sabe os grandes malefícios que esse tipo de prática pode trazer aos espíritos que, infelizmente, optam por esse caminho. Mas o momento é de alegria, o momento é de reflexão e vamos começar então lembrando algumas palavrinhas mágicas. Certamente aqui todos, quando eram crianças, o pai, a mãe, cada pai, cada mãe tem seu jeitinho, né, de educar seus filhos. Mas assim, tem 4 palavrinhas mágicas que a gente costuma usar, que é com licença, por favor, desculpe, muito obrigado. Que a gente já começa a pensar aí na questão da gratidão. Então, quando a gente é pequeno ali, os nossos pais, né, as pessoas que nos educam, já começam a nos treinar, né, para uma vida em sociedade com esses termos, essas palavrinhas. Uma delas é o muito obrigado, e só por aí, já ali desde pequenininho, aquele espírito ali que encarnou, mas que já vem com experiência, mas quando é criança os pais têm essa missão da educação, de preparar aquele espírito, a gente já começa a ter as primeiras noções do que seria gratidão, né? E eu gosto sempre, quando eu vou falar de qualquer tema, de buscar o significado daquela palavra no sentido mais geral. Vou lá no dicionário, na origem, na etimologia daquela palavra. Acho importante, porque tudo começa ali. Aí, a partir daquele conceito, a gente vai trabalhando nisso, colocando aí a doutrina espírita. Então, o que a etimologia, o que o estudo da origem da palavra gratidão nos traz? Diz o seguinte: a palavra tem a sua origem no latim, gratia, que tem seu significado na palavra graça ou gratus, que em sua tradução ao pé da letra significa agradável. A gente às vezes nem imagina isso, né? Gratidão, a origem da palavra está justamente nesse termo agradável. Então a gente poderia conceituar ou definir essa palavra de uma maneira geral, sendo gratidão o reconhecimento agradável de tudo que nos é concedido, de tudo que nós recebemos. E a gente, já que a gente está aí no mês do setembro e fazendo esse trabalho do Setembro Amarelo, eu coletei aqui um conceito que eu achei muito oportuno, que vai ao encontro dessa ideia, de um pesquisador chamado Robert Emmons, é um psicólogo americano, numa universidade lá da Califórnia. Ele tem um conceito que assim, se encaixa bem, na minha opinião, nesse tema aí que a gente está falando de Setembro Amarelo. Ele fala o seguinte, que a felicidade, que a gratidão é uma sensação percebida de maravilhamento, agradecimento e valorização da vida. Então, ele coloca a gratidão e joga esse conceito justamente para a valorização da vida. É bem interessante, vai bem no encontro do mês agora, de Setembro Amarelo, que a gente está celebrando. William Shakespeare, né? Esse poeta inglês aí que faz tanto sucesso, até hoje tem tantas peças, tantas poesias aí que são reproduzidas até hoje. Ele fala o seguinte: a gratidão é o único tesouro dos unidos. E eu me atrevo a dizer o seguinte, que a gratidão talvez seja um dos mais importantes, mas não é o único dos unidos. Porque a pessoa que age com humildade, que efetivamente é humilde, ela tem muitos outros tesouros. E sempre quando eu falo de humildade, eu não sei vocês aqui, né, cada um pensa assim, numa figura histórica, um espírito que encarnado, quando teve encarnado, realmente deixou sua marca, deixou seus exemplos. Eu sempre me lembro de Francisco de Assis. Que a Igreja Católica tem como santo, né? E nós, da doutrina espírita, quem já tem a oportunidade de ler algumas biografias dele, não sei se alguém leu a biografia, uma psicografia feita por um médium mineiro, não estou lembrado o nome dele agora. João Nunes Maia. Foi um dos primeiros livros que eu li, obrigado. E me emocionou muito. É claro que a gente tem que contextualizar, né? Sempre tem
algumas pessoas até da própria doutrina que vão questionar alguma coisa ou outra, mas ele traz ali a história da vida desse espírito, e ele mostra assim, que a principal, né, vamos dizer, a principal marca dele foi a humildade. E é essa mesma humildade que fez com que ele agradecesse todo o tempo. Ele tinha uma postura de gratidão. Quem lê o livro, quem lê a biografia de Francisco de Assis vai perceber que a postura dele o tempo todo é de gratidão. Então, ele chamava a tudo e todos de irmão. Então, ele agradecia ao irmão Sol por aquecer, por proporcionar a vida à terra, ao irmão Vento por acariciá-lo nos dias de calor, a irmã Lua por enfeitar as noites do céu claro, e até o irmão Sofrimento, que permitia introspecções e aprendizados enquanto a gente está encarnado. Ele usava essa expressão prisão no corpo físico. Então, enquanto estávamos encarnados ali, nós tínhamos todos esses irmãos ali nos ensinando. E é realmente só uma postura de um ser muito humilde para encarar todos como irmão, para ver aprendizado isso, com muita gratidão sempre. E tem uma passagem desse livro, João Nunes Maia, a Colinha estava aqui, mas obrigado por me ajudar. Uma passagem desse livro, ele agradece ao corpo físico. Ele morreu aos 40 e poucos anos, em profundo sofrimento, muitas chagas, morreu sofrendo muito, sofrimento físico muito grande. Mas mesmo assim, qual foi a atitude dele? Agradecer aquele corpo que ele estava deixando por ter proporcionado a ele a oportunidade de aqui encarnar, fazer aprendizado, e no caso dele, ainda deixar muitos exemplos para todos nós, até hoje. Então, ele diz: eu te agradeço, instrumento de luz, que me serviu para transmitir a verdade e que me ajudou a apaziguar tu és porta grandiosa, por onde a misericórdia se manifestou, não por mim, mas pela graça de Jesus, em nome de Deus. E Francisco Espírito agradecia ao Francisco Porto em outra de nome do governo. Então, até na hora do desencarne, do profundo sofrimento físico, Francisco, o Espírito Francisco, lembrou de agradecer aquele corpo que lhe foi emprestado para fazer aprendizado aqui na Terra. Esse corpo que nós temos aqui. A gente tem sempre que lembrar, né? Somos espíritos encarnados. Aqui temos vários espíritos encarnados. E esse corpo que a gente tem, né, que às vezes a gente fica preocupado mais com o aspecto estético, né, de beleza, muitas vezes nós esquecemos que ele é o instrumento que a gente tem, como diz Francisco, instrumento de luz que a gente tem para aprender, para buscar toda essa evolução que é o nosso grande objetivo aqui nessa trajetória terrestre. E falando do sofrimento, né, vocês viram aí que Francisco de Assis morreu com sofrimento físico. Eu gosto muito também de um alerta que o Espírito Emmanuel, o mentor de Chico Xavier, faz em um dos seus livros. Ele fala o seguinte: a dor é um convite da vida, um constante convite da vida, a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. Então, no momento de sofrimento, no momento que você está sentindo dor, é claro, ninguém gosta de sofrer, gente. A gente preferia muito mais ter prazer, ter alegria o tempo todo e aprender só pelo amor e com tranquilidade. Mas em alguns momentos na nossa vida, em alguns momentos nós vamos sofrer, nós vamos sentir dor. E o que Emmanuel nos lembra? Que esse momento é um convite que a gente tem para a gente aceitar uma entrevista com Deus. É um momento que você pode utilizar para se conectar com o Criador, e trabalhar uma série de questões que muitas vezes no dia a dia ali normal, você não está sentindo dor, você não tem doença, você não tem nada, você não lembra. Então, até como lembra também o Francisco de Assis, né? O irmão sofrimento, até quando o irmão sofrimento te visita, você tem a oportunidade de aprender e ser grato por isso. É estranho falar isso, né? Sou grato, estou sentindo dor, vou agradecer de estar sentindo dor, mas é algo que já está acontecendo. Qual que é a melhor postura? Ser grato e ver o que você pode tirar de tudo aquilo, ou ficar se lamentando, ou ficar reclamando. Vamos pensar sobre isso. Os espíritos, eles nos trazem aí também alguns alertas, né? E a gente está falando de gratidão, e se a gente for ao Livro dos Espíritos, nessa questão em 937, quando
eles são interrogados, são questionados sobre isso, olha que interessante o que eles dizem. A ingratidão é filha do egoísmo, e o egoísmo topará mais tarde com corações insensíveis com o seu próprio fôlego. Lembrai-vos de todos os que hão feito mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós, que tiveram por paga a ingratidão. Então, se até aquelas pessoas que costumam ser boas, que costumam fazer muito mais do bem, muitas vezes tem como paga, como é dito aqui, a ingratidão, imagina aqueles espíritos que são ingratos, que agem dessa forma o tempo todo. O que eles vão encontrar lá na frente? Penso eu que algo até pior do que aqueles, muito pior do que aqueles que agem de forma benevolente, que ajudam, que são gratos. Então, pensemos também sobre isso. Como dizia, né, Paulo de Tarso, né, também tem uma bela história, não sei se todos aqui já tiveram oportunidade de ler sobre Paulo de Tarso, que começou como Saulo, né, que era, vamos dizer assim, um ingrato, e terminou como Paulo, que era uma pessoa grata pela vida, que divulgou o cristianismo de uma forma muito intensa. Ele lembra, né, em tudo dá graças, nesse sentido. Temos que agradecer o tempo todo, até pela dor, até pelo sofrimento. E tem uma passagem, falando aí, né, da doutrina e das obras básicas, que eu gosto muito, lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem interessante. Eu costumo dizer que fala do Alzheimer temporário, ou Alzheimer conveniente. Tinha uma expressão melhor, Alzheimer conveniente. Nós, encarnados, quando a gente quer, quando a gente acha conveniente, a gente esquece. Né? Esquece muitas vezes das coisas boas. E olha só o alerta que eles dizem, que eles trazem. O homem esquece facilmente do bem, para de preferência lembrar-se do que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios de que somos objetos, sem os havermos pedido, quase sempre ficaríamos espantados de termos recebido tantos e tantos que se apagaram na nossa memória com a nossa ingratidão. É o Alzheimer conveniente, né? É incrível como que as coisas boas a gente esquece rapidinho. E alguma coisa ruim, às vezes sua vida toda tranquila, só de coisas boas acontecendo, só de bênçãos, e aí, em um dado momento, acontece algo ruim. Parece que você esquece tudo de bom que te aconteceu e começa a reclamar: Deus não olhou por mim, os espíritos não estão me ajudando, meus mentores esqueceram de mim, e começa a reclamar, e começam as lamúrias, né? Então, a gente tem que pensar sobre isso também. Vamos agradecer o que nós temos recebido de bom e lembrar disso. Né? Ainda que venha momentos de dor, como eu já mencionei para vocês, comentei, isso vai acontecer. Eu duvido que alguém aqui já não tenha passado por um momento de sofrimento. É uma pessoa amada que partiu, desencarnou, isso gera um sofrimento, embora nós tenhamos que trabalhar isso também em nós. Né? Se a gente sabe que é uma fase, nós acreditamos na vida eterna, por que eu estou sofrendo? Tem que trabalhar. Questão do egoísmo. Né? Temos que pensar sobre isso. Um relacionamento que se desfez, que você gostava muito daquela pessoa, e a gente tem uma tendência sempre de pensar: se eu amava aquela pessoa, eu queria ficar com ela, por que ela não quis ficar comigo, por que a gente não pôde ficar junto? Né? Então a gente costuma deixar esse tipo de situação prevalecer sobre tudo de bom que nos aconteceu. Tudo. A gente esquece. Alzheimer conveniente, você esquece de tudo. Então, seguindo aí esse alerta, essa lembrança que os Espíritos nos trazem no Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos lembrar que muitas coisas boas aconteceram, vamos nos lembrar delas, ainda que coisas ruins também, obviamente, nos aconteçam. Então, não nos esqueçamos disso. E, bem, vamos lá. O oposto da ingratidão, o oposto de quem é grato, acho que todo mundo aqui pode imaginar, né? Quem não agradece vai reclamar. E eu gosto muito de uma frase objetiva que a mentora do Divaldo Franco, que é um médium encarnado, que está aí fazendo um trabalho, né, muito intenso ainda, eu gosto muito do alerta, da mensagem que ela passa no livro Espero que Seja Feliz, que ela editou através desse médium de Divaldo Franco, que é o seguinte: direto, objetivo. Reclamação é perda de tempo. Reclamação é perda de tempo. Além de você levar para o ambiente toda uma negatividade, não ajudar em nada, o tempo que você teria
para realizar outras coisas, inclusive para ser grato e trabalhar aquela questão que está se apresentando ali, você perde reclamando. Eu não sei, né, se alguém aqui se lembra, se chegou a assistir esse desenho animado, talvez alguns se lembrem, eu não sei também se está passando até hoje, que esses desenhos animados costumam passar. Tinha um desenho animado que era da década de 60 dos Estados Unidos, mas tudo aqui no Brasil chegava depois. Então chegou aqui na década de 70, 80, acho que 80, 90 também, algumas crianças assistiram. Eu assisti um antes de ir para a escola, que é o Link Hard. O Hard é aquela hiena ali que só vivia reclamando, não sei se vocês lembram, tudo era, ó céu, ó vida, ó azar. A gente até ficava brincando com isso na história, né? A pessoa reclamava, né? Ó céu, só vida. E tinha o leão, que era otimista, que era bem-humorado. Curioso, né? O leão era bem-humorado, era otimista, e a hiena era pessimista e tal. Então, assim, a gente está cheio de Hards por aí na vida da gente, né? Eu até costumo brincar, a gente até um dia comentando num grupo lá de trabalho, sou da área jurídica e tal, a gente tem um grupo lá de advogados, aí tinha um colega que ele reclama de tudo. Aí nós tínhamos um grupo, o que nós fizemos? Nós criamos um grupo e excluímos esse colega. A gente não aguentava mais a reclamação dele, ele era o nosso hard. Ele acho que até hoje não sabe. A gente tem um grupo só, nós criamos um grupo só para excluí-lo. Então as pessoas que reclamam demais, além de tudo, elas tendem a ser excluídas, porque elas levam um sentido de negatividade. Tudo bem, você tem que ter um senso crítico, você não pode aceitar tudo, mas quando você reclama de tudo, você não acredita em nada, sabe? Isso realmente torna a convivência muito difícil com aquela pessoa. Então, a gente tem esses hards aí da vida, né? Mas o que a gente deve fazer, nós, cada um, é combater isso, não ser um hard, tentar ser unido, tentar ser otimista, tentar ser grato o tempo todo. E assim, seguindo nessa linha, assim, eu trouxe, a gente poderia trazer vários, mas eu trouxe assim, alguns aspectos, né, da gratidão e reclamação, que a gente percebe naquelas pessoas que têm uma postura de gratidão, que são gratas, e naquelas pessoas reclamonas, que fazem reclamação o tempo todo. A primeira, que a pessoa que é grata, ela tem uma postura de humildade. A gente falou de Francisco de Assis, que é um excelente exemplo disso. A pessoa que é humilde, né, que aceita as suas limitações, que sabe que tem muito mais para aprender, ela costuma ser grata o tempo todo, até pela dor, no momento de dor, no momento de sofrimento. Ao contrário da pessoa que reclama o tempo todo, porque ela tem uma postura de orgulho, ela não aceita as coisas, justamente por não aceitar, não querer discutir, achar que está certo o tempo todo, é que ela reclama. Ela reclama porque ela acha que ela sabe tudo, que ela detém o poder, né? Então vou reclamar, não vou ser grato, não vou ser grato a nada a ninguém. Eu queria que fosse de um jeito, é de outro. Sintonia com o auxílio superior. A pessoa que é grata, ela vai ser grata no primeiro momento pela própria vida que ela tem. A gente está falando aqui do mês de valorização da vida, combate ao suicídio. A primeira, vamos dizer assim, a primeira coisa que ela pensa quando ela quer agradecer a Deus, meu Deus, obrigado por estar vivo. Obrigado por essa oportunidade de mais uma existência, por essa reencarnação. Eu estou aqui, eu posso fazer muita coisa, eu estou aprendendo muita coisa. E quando você ainda tem um corpo igual nós temos aqui, com todos os sistemas funcionando, que nos permite sair das nossas casas, igual todos aqui fizeram, sabe, poderia estar indo aí para um churrasco, poderia estar indo aí para uma balada, não. Você saiu da sua casa, você veio para cá para discutir sobre a vida à luz da doutrina espírita, para falar de Jesus, para falar de Deus, para falar de gratidão. Então, isso por si só já é um motivo muito grande que a gente tem de agradecimento. Então, essa sintonia com Deus, com o Criador, ela é muito mais intensa naquelas pessoas que adotam a postura de gratidão, do que a daquelas pessoas que estão sempre reclamando o tempo todo, que não vão ter essa mesma sintonia, essa conexão com Deus. Faz bem na saúde integral. Quando você é grato, eu penso, assim, você está numa situação X, mas você é grato, você está agindo com gratidão, a sua saúde automaticamente, em todos os aspectos, ela vai melhorar, mental, física. É uma consequência quase que lógica. E aquelas pessoas que reclamam o tempo todo geralmente adoecem. As pessoas que adoecem com muita facilidade podem notar, são pessoas que reclamam, geralmente reclamam mais. Porque aquelas até que adoecem e não reclamam, e estão tentando manter o bom humor, e estão com fé, né, elas já têm uma postura de gratidão. Paz íntima, ao contrário, você vai, né, se sentir em paz consigo mesmo, ao contrário das pessoas que reclamam muito, elas são naturalmente ansiosas. As pessoas que não são gratas, as pessoas que reclamam demais,
são geralmente ansiosas. Porque elas não acreditam no futuro, elas não têm fé no futuro, geralmente. Então elas ficam, a ansiedade dela, todos nós temos momentos de ansiedade. E a ansiedade é importante. Em alguns momentos da vida a gente tem que ter uma ansiedade para agir. Mas ela tem que durar só aquele tempinho necessário para você resolver aquela questão e tocar a sua vida de uma forma tranquila, de uma forma séria. Então, um reclamão geralmente é ansioso e comete um tantão de besteiras, de bobagens por causa disso. Muitas vezes, com ansiedade e precipitação, a gente toma decisões em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas, sentimental, financeira, que só dão prejuízo. Mais uma vez, a importância das posturas de gratidão. E, por fim, a pessoa grata, geralmente, aí a gente volta até lá no conceito da palavra gratidão, é uma pessoa agradável. A pessoa que age com gratidão é aquela pessoa que você gosta de estar perto, que você gosta de conversar. Porque ela está agradecendo a tudo, todo o tempo. Então, é uma pessoa que, geralmente, a gente quer buscar companhia, a gente quer estar junto. O contrário da pessoa amarga, que geralmente é que reclama o tempo todo. Né? Você fica ali o tempo mínimo com ela, tomara que tudo dê certo, tal, e casca fora. Ou então faz igual a gente lá no nosso ambiente de trabalho, cria um grupo só para excluir lá o rádio, só para excluir o reclamão. Porque a vida já tem muitas coisas para você trabalhar. Se uma pessoa indo trazendo reclamação, como disse a Joana de Ângeles, não vai resolver nada e você ainda perde tempo. Aí a gente está aqui, esse tempo é precioso. Né? A gente hoje, eu creio, estamos aproveitando bem o nosso tempo. Né? Nós estamos aí trabalhando questões que pode ser que alguns de vocês aqui, quando voltarem para casa, vão pensar e vão adotar posturas, adotar atitudes que vão melhorar a vida de vocês, que vão fazer com que vocês pensem, eu estou burilando meu espírito, eu estou me depurando, eu estou me tornando melhor um pouquinho do que eu era. Porque o nosso grande objetivo, afinal, é esse. É algo assim, aparentemente contraditório, né? Mas nós somos um espírito que temos um corpo físico, mas o nosso grande objetivo é justamente trabalhar o nosso espírito. Porque ele que conduz tudo. Né? As decisões são tomadas ali a partir do espírito. Né? Então, pode parecer contraditório, mas nós estamos aqui encarnados justamente para trabalharmos aí a espiritualidade, trabalharmos a melhoria do nosso espírito. A gente tem sempre que pensar nisso. E a postura de gratidão vai ajudar muito nisso. Muito nisso. Bem, eu falei já no início aqui para vocês, se você quer um conceito desse psicólogo, eu li alguma coisa sobre a obra dele e gostei muito, porque ele chama Robert Emmons e ele é um psicólogo americano, pesquisador, lá de Davis, na Califórnia, e ele escreveu um livro bem interessante que chama Psicologia da Gratidão. E ele faz estudos mesmo, ele pega grupos de pessoas e faz estudos, até quantificando em alguns casos determinadas sensações. E uma dessas sensações é a felicidade. Olha que interessante. Ele chegou a várias conclusões, mas eu tenho só algumas que eu achei bem interessantes. Bem interessantes. Por exemplo, a ampliação da sensação de felicidade. Chegou-se à conclusão que a pessoa que adota uma postura de gratidão, aumenta a sua felicidade em 25%. Isso é muito, né? Se nós pararmos para pensar, você está feliz aqui hoje, né, Nelson? Mas se você aumentar isso mais 25%, você vai estar indo mais feliz e um percentual bem considerável. Então, a pessoa que é grata, a gente olhando essas pesquisas, aferiu-se que ela aumenta a felicidade dela em 25%. Além disso, a disposição para a realização de atividade física. Comprovou-se que aquelas pessoas que adotam a postura de gratidão, costumam agradecer mais, têm mais disposição para a atividade física, que a gente sabe que é essencial, não só física como mental. Né? A gente sabe hoje que o sedentarismo é uma das causas de várias doenças graves, como diabetes, hipertensão. Geralmente, quando a gente vai ao médico e a gente está ali com uma glicose um pouco mais elevada, ou tá ali, a pressão está ali, não está muito boa, a primeira coisa que ele fala, vai fazer uma atividade física regular. O estímulo ao autodesenvolvimento, e a gente fala em todas as áreas, emocional, físico e espiritual. Então, ser grato também traz benefícios nesse aspecto. Coração mais saudável, a gente acabou de falar aqui, né? Questão material e tal, uma coisa é consequência da outra. Então, a pessoa mais grata, ela vai ter um coração mais saudável e faz todo sentido, né? Porque geralmente, quando a gente fala assim, de sentimento, vamos pegar aí a questão dos relacionamentos, né? Relacionamento afetivo, né? Fala, meu coração está doendo, a gente sempre liga ao coração, né?
Porque geralmente aquele órgão concentra toda aquela tensão, né? E a gente sempre pensa no coração. Então, se você adota uma postura de gratidão, se você é grato por tudo que você tem, e até pelas coisas que não são tão boas, o seu coração também vai ficar melhor segundo essa pesquisa. Melhoria na qualidade dos relacionamentos, né? Isso aí, tudo que a gente tem falado, nos leva a essa conclusão. A pessoa grata, ela está ali. Primeiro, a gente sabe que não é fácil você encontrar todo mundo que casou, que tem um relacionamento mais sério, você sabe que não é fácil encontrar uma pessoa assim. Eu não gosto muito de usar esse termo cara metade, porque eu acho que ninguém é cara metade de ninguém, metade da laranja, na verdade. Você vai encontrar pessoas com a qual, né, no caso, você tem afinidade e vai trabalhar no relacionamento com ela. Você vai tentar desenvolver aquilo. Ela vai ter muitas diferenças, vocês serão diferentes. Porém, algo vai ligar vocês ao ponto de vocês imaginarem, vale a pena investir nessa pessoa. Então você já é grato por ter tido a oportunidade de conhecer aquela pessoa. Porque muitas vezes as pessoas que estão casadas, estão vivendo, a gente nota assim, né? Você está reclamando, fulano podia ser assado. Poxa, mas você já encontrou uma pessoa que você teve a coragem de casar. Se você teve a coragem de casar, é porque você tinha um sentimento que te unia aquela pessoa, e a pessoa ainda fica reclamando. Sabe? Agradeça primeiro que você tem encontrado aquela pessoa. Ela é perfeita? Não, porque você também não é perfeito. Né? Dois espíritos imperfeitos que se encontrarem, que vão tentar trabalhar uma série de virtudes e defeitos, né? Conquistar virtudes, tentar excluir defeitos, para vivendo juntas, construir uma vida. Né? Em muitos casos tem filho, constrói família, e a pessoa esquece de agradecer a Deus pelo fato de ter encontrado aquela pessoa na cidade onde ele mora, ou em outra cidade, ou em outro país, não importa, mas você encontrou aquela pessoa. Então seja grato por isso e melhore a qualidade do seu relacionamento. E uma das formas de melhorar é justamente postura de gratidão. Melhor qualidade de sono. O sono, é interessante o sono, né? Eu tenho uma qualidade de sono boa, sabe? E assim, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas falando, eu dormi mal, não sei o quê, eu fico preocupado. Assim, se você for um médico, o médico nem vai falar, não, você tem que trabalhar isso, porque o sono é um alimento que o nosso corpo tem, tão importante como a própria comida, né, que a gente ingere. O sono, quando você dorme, e se você dormiu bem, esse corpo físico perfeito, cheio de sistemas funcionando, ele precisa do sono, precisa com o corpo. Né? Então, olha só, que boa notícia. Se você é grato, se você tem uma postura de gratidão, o seu sono pode melhorar. Mais um motivo para ser grato. Melhoria da autoestima. Sem dúvida. Né? Quando você está dormindo bem, você está num bom relacionamento, coração mais saudável, fazendo atividade física, fatalmente você vai ter uma boa autoestima. A sua autoestima vai ser elevada. Né? E, muito importante também, a motivação para ir em busca dos seus objetivos, das metas que você traçou. Né? Então, volta aquela história. Né? Primeiro agradecimento que a gente tem que fazer: estou vivo, estou reencarnado, tive mais uma oportunidade, né, por misericórdia divina, de estar aqui nesse planeta, nesse momento, nessa família que eu nasci, né, encarnado novamente, para trabalhar o meu espírito. Então, agradeço por isso e tocar o lado. Né? Então, você já tem o primeiro ótimo motivo, né, que é agradecer mais essa encarnação, mais essa existência. E traçar seus objetivos e que eles não fiquem no superficial, que eles abranjam sempre a sua evolução moral, o seu desenvolvimento moral. Né? Para, quando a gente chegar lá no momento de desencarne, né, conscientes ou não, né, você sinta que algo você trabalhou, você melhorou, você aprendeu e modificou o comportamento. Porque, na verdade, quando muitas pessoas falam, eu aprendi, será que aprendeu mesmo? Você ouviu, você reproduziu aquilo ali, mas você mudou o comportamento. Aquilo que você fazia de uma forma, você passou a fazer de outra que é mais benéfica. Se você, num relacionamento, tinha uma postura de arrogância, de maltratar o outro, após passar por um período de aprendizado, você começou a tratar aquela pessoa bem, você começou a ser mais amoroso, isso é mudar comportamento. Então, se você não mudou o seu comportamento em algo que era ruim, se você achava que era ruim, então você efetivamente não aprendeu. Assim, então, os benefícios da gratidão. Agora, vocês podem perguntar, poxa, mas
tá, eu quero ser grato o tempo todo, de vez em quando eu acho que eu sou até bonzinho, eu falo muito obrigado, mas o que eu posso fazer, que práticas que eu posso adotar, né, para me tornar uma pessoa mais grata? Aí vem o próximo. Seriam muitas, gente, muitas práticas, mas eu selecionei aqui umas 5, só para a gente trabalhar, pensar nelas, e que no nosso dia a dia seriam mais fáceis da gente adotar. Então, a primeira delas, fazer um diário da gratidão. Até estranho, né? Coisa de diário, coisa de menino, adolescente, fazer um diário. Mas ali, eu me lembro, salvo engano, foi Santo Agostinho. Ele falava o seguinte, ele falava que no final do dia, ele dá uma sugestão, né? Que é interessante você fazer um inventário de tudo que aconteceu com você e selecionar tudo aquilo que aconteceu de bom, aquilo que você achou positivo, te fez aprender algo, anotar aquilo ali, né? E agradecer por aquilo ali. Então, faz um diário de gratidão. Como é que foi meu dia hoje? Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, anote tudo aquilo ali. Se ficar com preguiça de escrever, digita, né? Vai lá no seu tablet, seu notebook, seu smartphone, anota. Você vai ver um tanto de coisa boa que você tem para agradecer no seu dia a dia. Outra prática interessante, lembrar-se das coisas que já foram ruins em sua vida, mas que já passaram. Todo mundo aqui certamente já passou uma situação difícil na sua vida, ou de uma doença que teve, de um relacionamento, dificuldade financeira, que já passou. Hoje, quando você lembra disso, você fala, nossa, graças a Deus que está tudo bem, nossa, isso já passou, né? Aquela doença que eu tive, que eu pensei até que poderia ser um caso pior, já resolvi, está sob controle, eu estou feliz. Faça um exercício para todo dia, ou até mais de uma vez no dia, lembrar-se dessas situações ruins que hoje já estão controladas. Né? Hoje está tudo bem. Aquela situação, pelo menos, pode até ir aparecendo outras, mas aquela situação específica você já superou. Não é mais uma situação ruim. Então, é uma boa prática, porque você vai ser grato por isso. Você vai lembrar, poxa, aquilo já passou, que alívio, sou grato por isso. Usar a linguagem de gratidão. Vocês lembram lá no início, né? Que a gente comentou lá da questão da educação dos pais da gente, né? De pedir por favor, com licença, me desculpe, né? Então, assim, a linguagem, quando você está trabalhando, por exemplo, com alguém, ainda que você seja hierarquicamente superior, vamos trabalhar, né? Pedir sempre por favor, por gentileza, pedir licença, né? Não tratar a pessoa de uma maneira grosseira, porque isso também demonstra gratidão, né? Ainda que você seja o chefe dela, que ela está ali na sua empresa trabalhando, né? Mas assim, você teria em tese o poder de simplesmente mandar, seja educado, porque a pessoa ela vai sentir o trabalho dela reconhecido, ela vai sentir que você é grata a ela por aquela postura. Eu sempre me lembro, quando eu falo linguagem de gratidão, eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem para a Ásia, há alguns anos, e eu fui a países assim considerados pobres na Ásia, né? Você tem lá o Japão, você tem Singapura, Malásia, que são países ricos, mas você tem os países como Camboja, como o Vietnã e até a Tailândia, que são os países onde eu estive, fiquei lá uns tempos, que são países em desenvolvimento igual ao Brasil, né? Você tem aquelas desigualdades, você tem aquelas pessoas muito ricas, aquelas pessoas muito fortes, aquelas pessoas que sofrem muito. E eu notava uma coisa, sabe, em todo lugar que eu ia, assim, nos hotéis, nos passeios que eu fazia, eles tinham sempre uma postura de ficar assim, essa postura, de ficar assim com as mãos, o tempo todo. Eu até pensei, será que isso é uma forma de cumprimentar o tchau deles? Mas depois eu percebi que na verdade era uma postura de agradecimento. Mas você estava lá no hotel, a pessoa fazia aquilo, você estava na rua, passava perto, tal, a pessoa, eles tinham uma postura de agradecer o tempo todo. E o que eu notei? Eles tinham, aquelas pessoas, principalmente os trabalhadores lá, eles tinham uma vida muito sofrida. Você saía lá num domingo, como um sábado, assim, à noite, um domingo, tudo aberto como se fosse um dia de semana comum. Depois eu fui pesquisar, eu descobri que lá não tem direito trabalhista praticamente nenhum. A gente reclama aqui da nossa CLT, mas você tem férias, você tem folgas semanais, você tem uma série de leis, licença, maternidade, paternidade. Eles não têm nada disso, ou muito pouco disso. Então o pessoal que trabalha é um pessoal que é verdadeiramente explorado. Você já deve ter ouvido algumas notícias aí dessas regiões, o pessoal trabalha em Vietnã, isso aqui, que até as grandes marcas produzem lá, que tem essa conotação de exploração, né? Eles são explorados. Então, aí eu comecei a pensar, mas como esse povo ainda assim é tão bonzinho, é tão grato o tempo todo. Depois eu parei a pensar, aquela postura de gratidão deles, talvez desse força a eles para suportar todo aquele sofrimento.
Então, é aquela questão que a gente falou da dor, né? Você está ali sofrendo, mas você está agradecendo, porque alguma coisa você está aprendendo, né? E aí eu comecei a fazer essa análise. E aí, quando eu vi que nessa pesquisa, essa questão aí da linguagem da gratidão, eu lembrei imediatamente daquelas pessoas ali, daqueles países ali da Ásia, como Camboja, Vietnã, pobres, explorados, e que mesmo assim tinham uma postura de gratidão, pelo menos a maioria deles, o tempo todo. Então, algo para a gente pensar. Mais uma sugestão de prática: aprender orações de gratidão. Tá. A gente tem algumas orações, algumas preces prontas, né? Se a pessoa tiver dificuldade, ela pode até recorrer a elas. Mas vamos tentar ali. Quando a gente for fazer aquele inventário, se a pessoa aceitar, né, a primeira sugestão lá do inventário, que Santo Agostinho propõe, né, do diário de gratidão, na hora que você fizer o seu diário de gratidão, você já pode aproveitar e fazer uma prece do seu jeitinho, da forma que você achar melhor, né? Agradecendo a Deus por aquele dia, por aquelas coisas boas que aconteceram e aquelas que não foram tão boas, mas que com elas você está aprendendo também, né? Faça a sua prece do seu jeito, aquela conexão com o Criador, com Deus. E uma última sugestão de prática: criar uma carta de gratidão. Então, olha que interessante, uma carta de gratidão. Eu me lembro lá que lendo a pesquisa, lendo algumas opiniões, né, de algumas pessoas, eles deram até a sugestão de fazer uma carta de gratidão para alguém que fez coisas muito boas para você. Então, se a gente pensa na mãe, no pai, no irmão, num bom amigo, né, alguém que trabalhou com você, que foi muito bom com você, que te ensinou muitas coisas. Então, dando aquela mesma sugestão, se ficar com preguiça de escrever, por exemplo, a minha letra é praticamente legível, então eu já gosto de usar o notebook mesmo, para eu conseguir entender o que eu escrevo, porque às vezes eu não consigo entender o que eu escrevo. Vai lá no notebook e escreve, fala assim: olha, fulano, durante tal época da minha vida você fez isso, você me despertou para isso, a minha profissão eu descobri por causa dessa experiência que eu tive com você, ou então uma pessoa que te ajudou em outra situação, enfim, faça uma carta de gratidão a alguém que te ajudou muito. E isso vai encher o seu coração de coisas boas, porque quando uma pessoa que a gente gosta muito, quando você fala dela, quando você escreve sobre ela, o seu coração vai se encher de gratidão, porque foi uma pessoa importante para você, uma pessoa que te ensinou algo. Então isso é muito bom. Então, a carta de gratidão. Sem problemas. Como é que está o meu tempo aí, gente? Está tranquilo, né? Não, sem problemas. Problemas técnicos acontecem, a gente tem que ser grato, né? Tudo que acontece, sejamos gratos a eles e vamos continuar aqui o nosso papo sem a projeção. Vamos voltar. Tranquilo. Voltou. Então vamos lá para o próximo. Aí o próximo já é a finalização mesmo, né? Que é a gratidão por estar aqui, agradecer vocês e aproveitando o Setembro Amarelo, abordar um tema muito delicado, que é o suicídio, né? Então eu até coloquei aqui uma frase: gratidão é reconhecer que a vida é presente, isso aqui a gente está falando demais, essa existência. E aquelas pessoas que enveredaram por esse caminho aí do suicídio, que a gente não pode julgar, até porque o suicídio é uma questão muito complexa, né, que envolve fatores psicológicos, biológicos, sociais, culturais. Então não dá nem para a gente julgar nada, até porque não somos especialistas no assunto, né? Mas o fato é que há uma quantidade significativa de pessoas que cometem suicídio. Eu até estou lendo um livro que traz alguns dados, e a pessoa lá abordou o ano de 2002. Esse estudo foi feito em 2002 sobre os anos anteriores. Estou nem falando de agora, porque agora os dados são mais alarmantes ainda, né? Ele fez esse estudo porque em 2001, vocês devem lembrar, teve aquele ataque às Torres Gêmeas, teve guerras, então aí as pessoas sempre se sensibilizam muito com isso, né? Porque uma guerra, um evento desse, nossa, quantas pessoas morreram? Mas aí olha só o que ele aferiu, que em 2002, olha só, 57 milhões de pessoas morreram no mundo. Ok, apenas 172 mil morreram em guerras. Assim, se você pegar o contexto, né? 569 mil devido a crimes violentos.
né? E 873 mil pessoas se suicidaram. Olha o que eles chamam a atenção. O homem comum tem mais probabilidade, tinha, né? Ainda tem, porque os dados, os recentes comprovam isso, de se matar do que ser morto por um terrorista, por um soldado, por um traficante de drogas. Então, quando a gente lembra aqui do Brasil, que a gente tem essa questão aqui das mortes violentas, né? No trânsito, no assalto, por violência criminosa, a gente tem que lembrar que muito mais pessoas, várias outras pessoas, uma quantidade muito maior, se matam, né? Quem é da área jurídica, aqui eu comentava aqui com os meus amigos, a Viviane e o Paulo, a gente comentava sobre essa questão do suicídio, e muito poucas pessoas sabem, mas para cada processo, para cada morte por suicídio, você tem um processo judicial. Você fala, por que essa pessoa se matou? Por que vai ter um processo judicial? Vai processar a pessoa que morreu? Não, é porque pode ter, né? Pode ter sido um homicídio, ou uma indução ao suicídio, que também é um crime. Então, é alarmante quando você vai numa vara penal, você pega lá os processos de suicídio, é alarmante a quantidade. A gente não tem ideia disso, foi igual foi curado aqui nesses dados da Organização Mundial de Saúde, né? O homem, ele tem uma probabilidade maior de se matar do que de ser morto por um terrorista, né? Um ataque igual da Torre Gêmeas, por um soldado numa guerra, ou por um traficante de drogas, numa violência urbana. Mais pessoas se matam. Então esse assunto é muito sério. Sem entrar no mérito, a gente sabe que tem doença como a depressão, que a pessoa, né, sem julgar a pessoa, tem aspectos psicológicos, biológicos, culturais, mas é uma prática que a gente tem que tentar coibir. E uma das formas que a gente tem, né, é justamente com campanhas como essa de Setembro Amarelo, de valorização da vida, de prevenção contra o suicídio. E é curioso que eu estou preparando uma próxima palestra que eu vou falar de saudade. Então, lendo um livro psicografado pelo Chico Xavier de vários estudos, chamado Amor e Saudade, olha que interessante. Me veio um relato de um espírito que se matou, que se suicidou. Eu achei bem interessante o que ele disse. Certamente houve, obviamente, uma permissão, né, da espiritualidade para que aquele espírito se manifestasse dessa forma. E ele fala o seguinte, no seu relato, na psicografia feita pelo nosso Chico Xavier: o suicida é um detento sem grades. Olha o termo que ele usa: o suicida é um detento sem grades. Admito que os irmãos com problemas semelhantes aos meus se reconhecem presos, sem algemas e sem cárcere, porque ninguém foge de si mesmo. Ninguém foge de si mesmo. Naquele momento que a pessoa, num ato desesperado, que é igual eu disse, tem toda uma história que a gente não vai entrar no meio, né, devido às causas, possíveis causas do suicídio. Naquele momento que ele decide tirar a própria vida, ele está fugindo dele mesmo, o que é um grande erro, porque quem acredita na vida eterna como nós, sabe que a vida vai continuar. E aquilo que você fez certamente vai causar um atraso, vai te prejudicar, vai prejudicar a evolução do suicídio. É como se você retrocedesse. Sabe aqueles jogos que você joga uma pedrinha e fala, volte 20 casas? A gente sabe que o espírito não retrocede na sua evolução, mas você está deixando de seguir uma trajetória muito mais produtiva, muito mais profícua quando você tira. E o relato desse espírito resolveu isso. Eu acredito até que ele teve permissão para se manifestar, para deixar essa mensagem para aquelas pessoas que pensam em se matar, aquelas pessoas que pensam em tirar uma vida. É um passo atrás. Você só vai ter prejuízos, sem dizer que as pessoas que vão ficar ainda vão sofrer muito. Não só pela sua falta, mas vocês pensem nos pais. Né? Eu lembro que esse livro, a maioria dos relatos eram de jovens. Então, assim, só do pai perder os pais, o filho mais jovem desencarnar, por mais que nós entendamos, né, tem todo a gente tem que entender isso, nós somos espíritas, que o desencarne é só uma fase, mas pela ordem natural das coisas, espera-se que primeiro os pais desencarnam, depois os filhos. Então, para os pais já vai ser um sofrimento. Mas quando a pessoa comete o suicídio, fatalmente os pais vão se sentir culpados. Porque eles vão ser os primeiros a pensar: o que eu fiz? Será que eu fiz algo? Será que a minha educação? Será que eu fiz algo que fez com que ele chegasse a esse ponto? Então, a pessoa que está cometendo suicídio está fugindo de si mesmo
tentando resolver um problema, e na verdade ele está arrumando muito maior. Ainda deixa em sofrimento espíritos encarnados que vão ficar aqui e isso vai interferir na vida deles. Então, por isso que é muito importante essa postura de gratidão. Eu imagino que, sem entrar no mérito aqui, o que levou a pessoa a fazer aquilo, sem julgar, mas a pessoa que tem gratidão pela vida, a pessoa que quando amanhece pensa, nossa, continuo encarnado, estou aqui, no meu caso ainda tem todos os membros, tenho uma saúde boa, eu posso trabalhar, posso produzir, posso ter os meus relacionamentos, né, posso sonhar, e é aquela postura de gratidão que ele está vivo, por mais essa reencarnação, por mais essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui aprendendo. Então, humildade com gratidão é bem melhor, isso fica bem mais fácil. E, para finalizar, a reflexão que eu deixo para vocês, dentro disso tudo aí que a gente falou, seria justamente essa, né? Vamos reclamar menos, vamos agradecer mais e tornar a gratidão mais frequente em nossas vidas. Então, essa é a reflexão que eu gostaria que todos nós hoje levássemos para as nossas casas e, quem sabe, aí melhorar ainda mais essa nossa condição de espíritos encarnados em busca de evolução. Muito obrigado, grato, gratidão que está aqui com vocês, obrigado pela paciência e atenção, e eu espero que essas palavras aí sejam úteis para essa linha aí, essa reflexão que a gente coloca. Muito obrigado. Márcio, né? Nossa gratidão, né? Nossa gratidão. Tá bom. Hoje o tailandês, isso aí. E realmente essas reflexões fazem com que a gente realmente pense e replique, né? E a gente agradece, né? Agradece por você ter dedicado tempo ao estudo, nos trazer essas reflexões. E eu tenho certeza que a gente sabe que o campo de ação das palavras não feito só para os encarnados, mas também para os desencarnados. Quantos espíritos perderam a esperança? E o Espiritismo tem esse poder, né, de nos dar a esperança de que dias melhores virão. Obrigado realmente pelas suas considerações, pelo seu tempo, tá bom? Que você possa voltar aí em paz para sua casa, seguir tranquilo em viagem, tá bom, irmão? Muito obrigado. Então, meus irmãos, eu convido a vocês a uma peça, antes de a gente passar para a segunda etapa. Por favor, para a música, amigo. Vamos aproveitar esse momento para serenar os nossos pensamentos e entrar em sintonia com os espíritos que nos assessoram, deixando leve os nossos corações, aliviando todas as nossas pressões internas, lembrando a paternidade divina que sabe dar a cada um de nós segundo as necessidades e merecimentos, que possamos estender depois dessa aula de gratidão, a nossa gratidão a Deus. Gratidão por estarmos aqui reunidos em nome da doutrina espírita que tanto nos esclarece, que afugenta as trevas da nossa ignorância, da nossa maldade. Agradecer por termos capacidade de pensar, de sentir, de nos manifestar, agradecer pelo corpo físico, pelo trabalho, pela família, por estarmos encarnados neste planeta, tendo a oportunidade nas nossas mãos de fazer a diferença, de edificar o reino dos céus, iniciando primeiramente em nós. Sabemos da nossa pequenez, por isso rogamos aos céus o auxílio necessário para que não nos falte inspiração para pensar, para falar e para agir. Oramos por nós, nossos familiares, nossos amigos, mas também por toda a humanidade, principalmente para os nossos irmãos que se desvirtuaram do caminho, que perderam a esperança, que perderam a fé. Rogamos em especial nesse setembro amarelo para todos aqueles que se entregaram ao desespero e acreditaram que o suicídio era o caminho, que ao adentrar a verdadeira vida, possam entender que a vida não cessa,
e que nós continuaremos sempre aprendendo, desenvolvendo todas as nossas habilidades. Que Maria, a nossa mãe, a mãe de Jesus, que representa o amor, que representa a fraternidade, e que ela, que estende o seu manto sobre o suicida, e possa se fazer presente, envolvendo a todos aqueles que adentraram por essa porta ou que pensam em adentrar. Que a luz de Maria guie o caminho de todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Então nós convidamos os trabalhadores para o passe. Nós teremos o trabalho do passe. Aqueles que forem aguardar aqui, pedimos que se mantenham em reflexões, em prece. Aqueles que não forem tomar, podem descer para o nosso cafezinho lá de confraternização. Quantas vezes você já ouviu o soluço do teu choro, sozinho, no silêncio da madrugada, sem ninguém por perto para te dar um abraço amigo ou um olhar de esperança? Entretanto, saiba que Deus está sempre do teu lado. Deus está sempre contigo. Mesmo quando amigos te traem, e mesmo quando familiares te abandonam, com a alma sofrida, na calada da noite, Deus está sempre contigo. Mesmo quando perdes o sono, com a mente fervendo em busca de soluções para transpor as dificuldades, Deus está sempre contigo. Mesmo quando as lágrimas do sofrimento deixam tua alma desidratada e a vontade de desistir é maior do que a vontade de resistir, Deus está sempre contigo. Deus conhece as profundezas do teu ser, escuta cada batida do teu coração
teus pensamentos, compreende todos os teus sentimentos. Deus foi testemunha de todas as tuas vitórias até hoje, aquelas conquistas que parece que foi importante somente para ti, mas não, também foi importante para Ele. Tem uma galera no serviço que ela vê também. Ai, que bom, vai dar certo. Se bobear vai 2 jogos. Meu medo é só essa confusão de ficar